Saudações, gente bonita, em Goiás, 19 horas, Mestre Leider aqui falando. Pois bem, vamos falar da boa e velha geopolítica. O que acontece é o seguinte, gente. Na Geórgia estão acontecendo manifestações monstro, tipo Euromaidan 2.0, contra o governo. Por quê? O governo colocou uma lei, foi votada e aprovada por larga maioria pelo parlamento, em 2 votações, só falta uma terceira, que vai registrar, obriga a registrar todas as ONGs que recebem financiamento estrangeiro como agentes estrangeiros. Cara, os Estados Unidos ficaram apopléticos. Estão inclusive ameaçando sanções, porque isso é uma violência antidemocrática. Antes da gente continuar, deixa eu mostrar o que está acontecendo na Geórgia. Me espanta tanta preocupação com ONGs. Será por quê, né? Por que os Estados Unidos estão ameaçando a Geórgia de impor sanções? Porque o país só quer saber qual ONG é patrocinada por qual entidade estrangeira. Só isso. Será por quê? Alguns podem falar que é, sei lá, democracia, não é? Os Estados Unidos estão preocupados com democracia. Olha, tudo que os Estados Unidos não estão preocupados é com democracia. Porque se eles tivessem, ao invés de bater nos estudantes, nos pais dos estudantes, nos professores dos estudantes, para defender uma potência estrangeira, os interesses de uma potência estrangeira que está cometendo genocídio contra uma população indígena, se os Estados Unidos estivessem tão preocupados com a democracia, eles não estariam fazendo isso, que vocês vão ver aqui agora. Essas imagens que vocês estão vendo parecem a vocês um país preocupado com democracia? Aí, ó, batendo jornalista, prendendo jornalista, porque estava filmando. Isso é democrático desde quando? Se isso fosse no Irã, se isso fosse na Coreia do Norte, se isso fosse na Rússia, se isso fosse na China, se isso fosse na Venezuela, seria considerado democrático? Digam aí para mim, seria considerado democracia? Um bom exemplo da prática democrática? Olha lá, estão prendendo jornalista. E aí, democrático isso? Cadê os repórteres sem fronteira, aliás? Parece que sumiram, né? Quase 150 jornalistas foram desvividos na Palestina e a gente não ouviu muita coisa dos repórteres sem fronteira, né? Aquela ONG americana disfarçada de francesa. Nem um pio. Cadê os repórteres sem fronteira? Cadê a Anistia Internacional? Cadê eles? Cadê essas ONGs? Vamos falar um pouco sobre ONG. Alguém se lembra dos protestos enormes, da manifestação gigantesca que a ONG Greenpeace fez contra o Reino Unido por conta de uma plataforma de petróleo que explodiu no Golfo do México e levou prejuízos incalculáveis para o litoral do Texas, da Louisiana, do Alabama, do Mississippi e da Flórida? Alguém se lembra? Você sabe por que você não se lembra? Porque não aconteceu. O Greenpeace não abriu a boca. WWF
não abriu a boca. Não falaram nada. Entende? Não falaram nada. Essas ONGs e patrocinadores de ONGs, USAID, Fundação Ford, Fundação Rockefeller, esses americanos estão preocupados com os problemas do mundo, né? Eles não se preocupam com os deles. Impressionante, não é? Falando de meio ambiente, como se os Estados Unidos fossem um exemplo. Como se a Europa fosse um luminar para o mundo. Direitos humanos, claro. 600 mil pessoas dormindo nas ruas e nos Estados Unidos. Bom, cadê as ONGs? Os direitos dos indígenas. Será que os indígenas dos Estados Unidos da América são cheios de direitos? Vivem super bem, são exemplo para o mundo? Os habitantes de Gaza, da Palestina, são indígenas. Eles estão sendo expulsos da própria terra por europeus de religião judaica há mais de 100 anos. Cadê as ONGs? Alguém viu ONG? Engraçado, as ONGs que a gente não viu nos acidentes, é crime, provocado por Exxon, por British Petroleum, cara, elas estavam em peso no pré-sal, até o Temer entregar o pré-sal para os estrangeiros. Depois disso, nem mais um pio de ONG nenhuma sobre os riscos ambientais do pré-sal. Agora eles estão em cima da Foz do Amazonas, porque argumentam que lá tem corais, então tem que proteger os corais. Até aparecer o novo Temer, entregar nossa riqueza para estrangeiro de novo, e aí as ONGs vão se esquecer do problema. As ONGs têm até ministres, né? Ministres, até ministres as ONGs têm, as fundações têm. Tem um, inclusive, que dá aula na Universidade de Colômbia. Só que diferente dos professores que foram dar a cara a tapa para defender os alunos, ele não deu um pio. Então está defendendo os patrões, né? Interessante. Muito interessante. Pessoas, na real, houve até uma CPI sobre as ONGs. A Globo, Folha, Estadão, Veja, ninguém deu um pio. Mas ela produziu um relatório muito interessante sobre essas ONGs estrangeiras que operam em território brasileiro. Quando eu falo de verdismo ongueiro, cara, eu sou super a favor da ecologia. Defendo. Mas ecologia sem luta de classes, Chico Mendes disse, é jardinagem. E jardinagem paga com dinheiro estrangeiro, você confia? Eu não confio. Não confio em ONG. Sobretudo, ONG paga com dinheiro estrangeiro. Sobretudo, quando esse dinheiro é dos Estados Unidos. E a grande maioria é. A grande maioria é. Gente, a não ser que você seja muito ingênuo, você sabe que quem paga a banda escolhe a música. Nós sabemos o que essas ONGs estão tocando. O que a gente não sabe é quem está pagando a banda. Não sabe ou não quer ver, né? Não quer discutir o problema. Mas é um problema. A Rússia só é soberana, a China só é soberana, o Irã só é soberano, que pôs todas as ONGs estrangeiras para correr de lá. O Brasil não será soberano enquanto uma única ONG estrangeira operar nesse país. Assim como a gente tem que ter consciência na hora de votar, para não votar em negacionista, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é só um aviso. Só um aviso. Mas é muito importante que a gente entenda que o que está acontecendo na Geórgia também é um aviso. E eu espero que todo mundo entenda o recado. Boa noite.